Ok, então, bom dia a todos. Vamos dar início à palestra Urbanismo em Paragominas, contextualização histórica e análise do plano piloto da cidade. Eu me chamo Aldeci Ferreira Costa, Vou falar um pouquinho aqui sobre o meu histórico, Sou professor da UEPA há 14 anos, formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFPA, que é a instituição onde eu fiz o mestrado e atualmente estou cursando o doutorado. Bom, essa minha palestra ela é baseada na minha dissertação de mestrado, cujo título é Paragominas, uma cidade nova na Amazônia desenvolvimentista. Tá? Então, esse quadro aqui que eu coloco é um quadro conceitual que foi abordado na minha dissertação, que faz um apanhado histórico acerca desse contexto de criação de cidades novas no Brasil. O título Cidade Nova é baseado aqui nesse livro que tem aqui no canto inferior direito, Cidades Novas, que é um livro baseado em uma tese de doutorado do professor Ricardo Trevisan, da UNB. E nessa tese de doutorado, o professor Ricardo, ele elenca alguns atributos que conferem à cidade esse título de cidade nova, Então, uma cidade nova, ela tem que ter um projeto, tem que ter um autor, tem que existir um desejo para que ela exista, Tem que ter uma contextualização acerca do tempo histórico na qual ela é desenvolvida, tem que ter também uma função para que ela venha a existir. Então, a ideia dessa dissertação é também acrescentar novos dados à historiografia da cidade. Como vocês vão bem ver aqui na apresentação, a historiografia da cidade ela é contada novamente a partir da narrativa dos pioneiros, das famílias, das pessoas que chegaram no início da década de 60 ou no final da década de 50, melhor dizendo, narrando a sua chegada, o enfrentamento de dificuldades, as primeiras casas, enfim, fazendo essa narrativa pessoal. Então, a nossa intenção aqui foi criar essa contextualização, na minha pesquisa de mestrado, mostrando essa contextualização de Paragominas dentro de um movimento nacional de criação de cidades. E esse contexto de colonização, de criação de cidades, isso vai surgir desde o Brasil colonial, com as intenções de se expandir o território além do litoral. E esse movimento ele vai ganhando força à medida que cidades novas, como Belo Horizonte, que tem aqui a segunda imagem da esquerda para a direita, aqui no canto superior, que foi planejada, inclusive, por um paraense, o engenheiro Arão Reis. Depois nós vamos ter, já no século XX, na década de 30, o surgimento, o planejamento, a construção de Goiânia, tá? E aí, na sequência, nós temos aí o período do governo Getúlio Vargas, que é esse aqui do meio de chapéu, com o movimento Marcha para o Oeste, que é um movimento que ganha muita força, muito apoio popular, nacional, justamente para se colonizar o centro do Brasil, ou seja, o movimento de se sair do litoral para a ocupação da região central, região periférica. Então, havia toda uma contextualização criada, um movimento criado por Vargas, aí que, digamos assim, para capturar o apoio popular, o apoio nacional. Isso vai ser registrado na música, marchinhas de carnaval, propagandas de rádio, televisão, panfletagem,
naquela época, década de 30, década de 40, não existia internet, não existia redes sociais, então a propaganda estatal era feita dessa forma, através do cancioneiro popular, né, através de publicações, revistas, tá? Então, mas isso vai se concretizar, né, principalmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, que vocês estão vendo aqui atrás, né, concretizando um sonho antigo, né? A planejamento, né, a ideia de se construir uma capital no centro do Brasil, no Planalto Central, ela vem ainda do século XIX, né? Essa aqui é a primeira planta que Brasília teve, antes desse concurso que aconteceu na década de 60. Então, toda essa contextualização importa, porque Célio Miranda, que está aqui no cantinho, esse rapaz de óculos, né, ele nasceu em 1922, em Minas Gerais, tá? Então, ele cresceu vendo todo esse movimento de criação de cidades novas no Brasil, no interior do Brasil. Então, ele era um pré-adolescente quando Goiânia foi fundada. Então, ele foi radicado, morava em Goiânia. Então, ele respirou todo esse momento de mudança no Brasil, né? Então, ele cresceu com essa vontade de planejar uma cidade. Então, um dos papéis dessa pesquisa foi justamente mostrar que o sonho dele de fundar uma cidade não veio do acaso, não veio do nada. Então, existia toda uma contextualização histórica, né, nacional, né, que deu, assim, digamos, foi a semente dessa intenção dele. Isso vai se concretizar principalmente no período do governo de Juscelino Kubitschek, que está aqui, dentro desse caminhão, né? Aqui a capa aqui abaixo do Célio Miranda, a capa de uma revista, onde mostrava a ligação de Brasília, né, com o norte e com o sul, né, do Brasil. Então, esse é o período chamado de desenvolvimentismo, ou nacional desenvolvimentismo, né, que é um período que marca a economia, marca o período de desenvolvimento da economia, né, nacional, através da abertura de estradas, né, abertura de novas fábricas, ou seja, concentração de riquezas, a exploração, né, dos recursos naturais, enfim. E aqui mostra algumas imagens relacionadas a esse momento histórico, né, que a JK visitando as obras de abertura da Belém Brasília, e Célio Miranda falava que foi a partir da fundação de Brasília e da abertura da Belém Brasília que ele disse que agora é hora de realizar meu sonho de fundar uma cidade. Então, esse trabalho de pesquisa ele vai fazer esse apanhado desse contexto histórico de abertura da Belém Brasília, que eu tenho um mapa da Belém Brasília, né, da fundação de Brasília, porque, afinal de contas, a história de Paragominas está intimamente ligada à fundação de Brasília também. E mais aqui, à minha direita, alguns momentos aqui de emblemático da construção, né, da abertura de estrada da Belém Brasília, né, e aqui no centro uma foto da cidade de Araguaína, né, isso na década de 70, 10 anos após a abertura da Belém Brasília. Então, a estrada era desse jeito aqui. A Belém Brasília era desse jeito. A BR-010, que a gente conhece, que corta aí o nosso município, né? Aliás, essa PA que passa aí na frente da UEBA era um trecho da Belém Brasília. Se vocês não sabem, já devem ter ouvido falar que essa PA 125 era um trecho da Belém Brasília. Paragominas ficava às margens da Belém Brasília. Só que na década de 70, desviada 12 quilômetros por conta de condições de tráfego, de muitas ladeiras, muito atoleiro, enfim. Então, foi desviado 12 quilômetros. Por isso que a cidade fica 12 quilômetros da BR, né? Tem aquela rotatória ali, que é justamente conhecida como 12 por conta disso. E aqui tem uma foto de JK com Juscelino, JK com Bernardo Sayão, que foi um engenheiro que conduziu a abertura da estrada e faleceu, inclusive, devido à queda de uma árvore, né, no barracão onde ele estava hospedado aí nesse serviço de abertura.
Bom, então eu organizei aqui um roteiro, tá, para essa apresentação, que vai falar sobre a resolução de um equívoco histórico que existe na historiografia de Paragominas. Vou mostrar o plano piloto, né? Aqui tem vou fazer uma análise do plano piloto, que tem uma legenda aqui em cima, uma tarde eu não consigo ler aqui. E, finalmente, tá? Urbanismo como recurso criativo, tá? Então, vamos ver essa resolução de um equívoco, né? Bom, na principal publicação aqui sobre a história de Paragominas, que tem no município, né, que é o livro da professora Gláucia, ela fala que o seguinte, que além de receber a concessão da terra, o Célio Miranda ele ainda foi presenteado com uma planta elaborada pelo urbanista Lúcio Costa, o qual havia concorrido, junto a outras, para o projeto de construção de Brasília, classificando-se em 4º lugar. Então, essa informação contida nesse livro foi o que suscitou aí toda essa pesquisa de mestrado, tá? Por quê? Né? Voltando aqui um pouquinho no slide, porque existe um equívoco aqui nessa informação. Quando me deparei com essa informação, me dei conta que eu e meu orientador se deparou que havia um equívoco, porque esse projeto de Paragominas, que é tão emblemático, né, desses formatos hexagonais, a professora Gláucia, ela afirma que ele foi doado a Célio Miranda pelo Lúcio Costa. Lúcio Costa foi o arquiteto que projetou a nossa capital federal, foi o arquiteto que projetou Brasília. Houve um concurso de projetos no final da década de 50, tá? Onde tivemos 22 participantes desse concurso e o Lúcio Costa foi o vencedor. Tá? Só que aqui ela fala que Lúcio Costa havia feito esse projeto para Brasília e teria classificado em 4º lugar. Então o equívoco é que Lúcio Costa foi o vencedor e não o 4º colocado desse concurso. Então já verificamos que essa informação seria digna de uma pesquisa. Tá? E o projeto de Paragominas, ela continua, né? Foi obtido através de doação, de Célio Miranda, por intermédio desse geólogo, Geoffrey Mozart de Parada, né, que trabalhava em Brasília, e a planta tinha esse formato trihexagonal, né? Cada hexágono tem uma função, um hexágono de área industrial, um hexágono para área comercial e um hexágono para área residencial. Tá? Então, ocorre que, né, durante a pesquisa nós nos deparamos com essa outra informação. Em 2009, a revista Veja, né, por ocasião aí dos 50 anos de Brasília, ela apresentou uma versão para essa história de Paragominas. Veja só, Paragominas é uma edição especial sobre a fundação de Brasília. Então ela vai dizer que esse projeto que a professora Gláucia que falou que ficou em 4º lugar do concurso de Brasília, ela vai dizer que esse projeto não é de autoria do Lúcio Costa, é de autoria de outros arquitetos, o escritório chamado MMM Roberto, né, que eram três irmãos, né, sobrenome Roberto, é Maurício, Marcelo, não me lembro qual é o outro, né, 3 irmãos arquitetos do Rio de Janeiro que fizeram esse projeto aqui para Brasília, que lembra muito o formato de Paragominas, tá? Então a revista Veja vai tentar resolver esse imbróglio aí, dizendo, olha, não, o projeto não é de Lúcio Costa foi o vencedor. O projeto de Paragominas é dos irmãos Roberto. Né? Então, está aqui, ó, uma das pranchas desse projeto que os irmãos Roberto fizeram para Brasília, foi um dos projetos mais emblemáticos, né? Mais detalhados, não venceu, mas foi um dos mais detalhados, e ele apresentava 7 módulos, não tem bem um formato hexagonal, mas no centro de cada desse módulo tem um formato hexagonal bem característico, né? bem semelhante ao que nós temos aí em Paragominas, tá? Só que eles eram autônomos, né? Então, você vê que eles são separados, não são unidos ou adjacentes como a gente tem aí em Paragominas, os 2 hexágonos que foram construídos. É bom lembrar isso, né? Que Paragominas
segundo a professora Glaucia, foi projetada para ter 3 hexágonos, mas nós só temos executados 2 hexágonos. O hexágono da Praça Célio Miranda e o hexágono da Praça do Ginásio. O terceiro hexágono não foi executado. Então, por essa semelhança, a revista atribuiu aos irmãos Roberto esse projeto. Tá? E aqui um pouco mais de detalhe, né, de como seriam esses hexágonos dos irmãos Roberto. Né? O centro dele é bem parecido com o de Paragominas. Acontece que cada hexágono desse de Brasília tem uma dimensão muito maior do que o hexágono de Paragominas, né? 9 vezes maior, para vocês terem uma ideia. E eles funcionavam como mini-cidades. Cada hexágono desse de Brasília, né, são autônomos. Funcionariam como mini-cidade para 72 mil pessoas. Né? Paragominas inteira tem 100 e poucos mil habitantes, 120. Né? Então, de cara, né, ao fazer a análise desse projeto, eu já percebi que não parece ser exatamente dos irmãos Roberto. Né? E aí essa resposta sobre essa dúvida que surgiu, eu encontrei na dissertação da professora Rayana Nadir Luciana Calu, que é daí de Paragominas, né? Então, eu fui professor, né, do irmão dela, inclusive. O irmão dela fez design aí com a gente na primeira turma, e eu consegui o contato dela, eu li, depois que li, né, esse trabalho, eu fiz um contato com ela, e ela conseguiu encontrar os áudios originais gravados pelo Célio Miranda, tá? Revelando o autor da cidade, né? A dissertação de mestrado dela é na área de letras, né? Então ela vai analisar a narrativa dos pioneiros. E aí ela encontrou o áudio que dizia o seguinte: Célio Miranda falava o seguinte: levei todos os dados colhidos na região para o Dr. Geoffrey Mozart Parada, em Brasília, para que ele desse prosseguimento à confecção da planta definitiva de Paragominas. Aí ele fala, né, Paragominas tem um formato hexagonal, com superquadras, superquadra é um termo utilizado em Brasília, né, e todas as ruas são colocadas na posição de vento, clima, altitude, sol, né, enfim, aí continua, tem a parte industrial, a parte residencial, a parte rural, suburbana. Né. Então, esse Geoffrey Mozart Parada aqui, a professora Glaucia, ela vai citar o nome dele, tá? Voltando aqui, ó, como intermediário apenas, como alguém que apenas ajudou o Célio Miranda, ajudou o JK a entregar a planta para o Célio Miranda. Né? Então, a gente percebe que esse equívoco, se foi voluntário ou não, se foi proposital ou não, a gente não tem como saber. O fato é que não houve, né, uma hipótese nossa, né, também não posso afirmar, que não houve assim, um interesse em se pesquisar a fundo a origem do plano piloto de Paragominas. Então, este aqui é o autor do projeto de Paragominas, o engenheiro Geoffrey Mozart Parada. Tá? E a gente vai descobrindo durante pesquisa vários indícios, várias fontes, né, como essa revista aqui, do IBGE de 1967, que vai falar, né, sobre a Belém Brasília. Né? Aqui é uma foto da Belém Brasília, esse aqui é um trecho, sabe de onde, pessoal? Esse aqui é um trecho de Ipixuna, tá? E ele diz aqui, ó, a cidade de Paragominas é dotada de um plano urbanístico de autoria do arquiteto Geoffrey Parada, tá? Então a revista confirma o que Célio Miranda falou, e aqui embaixo ela fala que a planta veio de um concurso, mas não um concurso de Brasília, e sim um concurso para cidades satélites de Brasília. Então joga mais caroço nesse angu aí. Tá? Depois nós temos uma publicação aqui da revista Veja de 1970, né? Aqui tem a foto do prefeito Fernando Martins, que também diz, né, em 1970, essa revista aqui tinha uma reportagem sobre os 10 anos da Belém Brasília. Né? Em 1970, Célio Miranda já era falecido, inclusive. Ele faleceu com 44 anos, né? Muito novo. Então ele coloca aqui, ó, Paragominas é o mais jovem município da rodovia, os mais progressistas, e a única cidade com um plano piloto, que lhe foi dado de presente pelo engenheiro Geoffrey Mozart. Ou seja, mais uma publicação confirmando a autoria do Geoffrey Mozart Parada. E aqui coloca como terceiro colocado em concurso de projetos para cidades satélite de Brasília. Ou seja, não foi o concurso
para a capital, e sim para a cidade satélite. E temos uma outra revista, né, uma publicação da SPEVIA, que é uma superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, é uma publicação sobre a Belém Brasília, que também fala sobre Paragominas. Né? Paragominas era considerado um caso de sucesso dentro da rodovia Belém-Brasília. Então ele fala aqui, ó, um exemplo desse espírito é a única cidade, depois de Brasília, que se armou de um plano piloto para o seu desenvolvimento. É que, por ocasião de um concurso instituído pela Nova Cap foi o órgão que cuidou do concurso de Brasília, né? Então, que por ocasião de um concurso instituído pela Nova Cap para a escolha de plano para uma cidade satélite da capital federal, o quarto prêmio coube a um projeto verdadeiramente ideal para a nascente Paragominas. Tá? Seus habitantes pediram-no e seu autor, o arquiteto Geoffrey Mozart de Parada, deu de presente à administração da cidade. Então não tinha mais dúvida, nós tínhamos o áudio do Célio Miranda e mais 3 publicações falando que o projeto de Paragominas tem um autor. Claro que eles vão cometendo alguns equívocos aqui, né? Geoffrey Mozart de Parada não era arquiteto em si, engenheiro, mas eram 3 publicações, mais o áudio do próprio autor da cidade, afirmando que o projeto tem um nome, não é Lúcio Costa, nem os irmãos Roberto, é Geoffrey Mozart de Parada. Tá? Só faltava, então, encontrar o projeto desenvolvido por Geoffrey Mozart de Parada. Tá? Na prefeitura, aí em Paragominas, o máximo que eu encontrei, uma planta mais antiga, é essa representação aqui dos 2 hexágonos e alguns bairros. Tá? Que sofreu modificações, como vocês estão vendo, não foi feito o 3º hexágono. Então, vamos passar essas imagens aqui. O plano foi encontrado, tá? Eu vou já falar onde foi que eu encontrei esse plano piloto de Paragominas, infelizmente não foi aí na cidade, mas eu vou falar um pouco da trajetória desse autor do projeto de Paragominas. Quem foi Geoffrey Mozart de Parada? Tá? Brasileiro, nascido em Vianópolis, no interior de Goiás, em 1924, tá? Ele formou-se em Engenharia de Minas de Metalurgia e Civil em 1949. Tá? Foi professor e fundador da Escola de Engenharia do Brasil Central, tá? Que faz parte hoje da Universidade Federal de Goiás. A partir de 1955, ele integrou a equipe de comissão de cooperação para a mudança da capital federal, ou seja, ele participou ativamente da construção de Brasília. Ele foi o engenheiro que comandou a demarcação e desapropriação de terras para que fosse criado o Distrito Federal. Né? Então, ele foi reconhecido como engenheiro que iniciou a demarcação do plano todo de Brasília. Tá? E em 1957, ele tem contato aí com o Bernardo Sayão. Tá? Ele vai chefiar a equipe de topografia da Nova Cap, que é o órgão que eu falei para vocês, que organizou o concurso de Brasília. Tá? E ele vai, posteriormente, assumir a divisão de projetos, tá? da Nova Cap. Também foi professor da UNB, tá? Ele coordenou o Instituto de Geociências e faleceu em 1976, né? Ou seja, já tem 48 anos que ele faleceu. Então, além de trabalhar na demarcação de terras, ele foi o autor, tá? Ele foi o autor, gente, do mapa do Distrito Federal, para vocês terem uma ideia da importância desse engenheiro, que nem é tão conhecido nacionalmente. Né? Lá em Brasília ele já é bastante conhecido, porque existem muitas publicações que estão resgatando outros personagens históricos acerca da fundação de Brasília. Tá? Geoffrey Mozart de Parada é um desses personagens que tem ganhado muita repercussão, tá? Tem vindo à tona, já tem publicação, tem biografia a respeito dele, mas em Paragominas ele não é conhecido, infelizmente. Ele é autor da cidade e não é conhecido. Tá? E ele também foi conhecido como o engenheiro do Marco Zero. Esse mapa aqui desenhado por ele marca, tá? Esse vértice, chamado vértice número 8, né? É onde foi fincada a estaca zero de Brasília. A partir desse vértice é que começou-se o trabalho de topografia para colocar no chão o desenho do Lúcio Costa.
Tá? Então, ele também é conhecido como engenheiro da estaca zero. Olha que interessante. Ele que tirou o projeto do papel e colocou no chão, começou a demarcação para que as obras começassem. Para vocês terem uma ideia da importância do autor do projeto de Paragominas. Tá? E aí, como eu falei para vocês, né? Existem muitas publicações, né? Muitos recortes de jornal aqui que eu encontrei, principalmente lá de Brasília, sobre a importância do Joffre Mozart de Parada. Né? Eu tive, durante a minha pesquisa, né, a oportunidade de entrevistar a filha mais velha, essa que aparece aqui nessa notinha, a filha mais velha do Joffre. E ela me enviou esse livro aqui, pelos Correios, né? Uma Luz na História, que conta a biografia do pai dela. É um livro de 200 páginas, muita coisa. Né? Aqui é a foto dele segurando o mapa do Distrito Federal. E o plano de piloto de Paragominas? Já conhecemos um pouco aí do Joffre, vamos falar um pouco sobre esse plano. Tá? Aqui está o plano piloto, aqui é uma foto. Esse plano eu encontrei na Assembleia Legislativa, aqui em Belém. Eu fui nos arquivos, né, do setor de arquivamento, né, de documentos históricos, pedi para consultar o projeto de lei, o projeto que criou o município de Paragominas, projeto que deu a emancipação, e lá estava esse plano piloto de Paragominas, né, contendo aqui embaixo a identificação, né, sobre o autor, projeto de Joffre Mozart de Parada. Então tem o desenho da planta, a localização da BR, né, confirmando que a PA 125 era a BR, né, chamada de BR-14 naquele momento. Tá? E aí eu fiz a sobreposição, né, eu digitalizei essa planta, desenhei, né, no AutoCAD e joguei aqui em cima desse primeiro módulo, né, porque essa planta que eu encontrei, ela é relacionada com esse módulo central aí, por conta da presença aqui da BR e da PA 256, né? Então, confirmei, realmente é o plano de Paragominas, né? Total compatibilização aqui. E aí, a partir disso, fui fazendo análise do que se apresentou como desenho nessa planta com o que nós temos hoje. Tá? Então, confirmei que havia uma similaridade entre o desenho das quadras, com pequenas modificações para as quadras que nós temos hoje aqui em Paragominas. Então, confirmado esse desenho, parti para a análise do plano piloto. Tá? Então, elenquei alguns conceitos urbanísticos que estão presentes nos projetos dos planos pilotos desenvolvidos naquela época, né? As influências urbanísticas daquela época. Tá? Então, assim como Brasília, Paragominas teve todo um estudo, todo o conceito, que não estava presente nesse desenho que eu encontrei, então eu tive que observar a planta e fazer essa análise. O primeiro dele consiste no zone, ou seja, zoneamento. Tá? Então, esse zoneamento das cidades, ele surge num documento chamado Carta de Atenas, né, que divide a cidade por setores. Esse é um documento desenvolvido num congresso de arquitetos na década de 30, tá, na Grécia. Tá? Então, eles elaboraram um documento que dividia a cidade por setores, como circular, habitar, trabalhar, recrear-se. Isso era muito comum nos projetos daquela época. Brasília tem isso. E Brasília e Paragominas também tinha, como a gente viu no áudio, né, na transcrição do áudio de Célio Miranda, que falava que tem o módulo residencial, né, comercial, industrial. Então, nós identificamos esse conceito do zoning, né, assim como tinha Brasília, né, Brasília tinha o eixo monumental, tinha a área residencial, o que ele chama de encontro gregário, né, e área bucólica. Então, Brasília também tinha um zoneamento. Então, Paragominas seguiu esse modelo. Tá? Paragominas também tem uma hierarquização de vias, assim como nos grandes projetos urbanísticos dessa época, né? Vamos ter estradas para circulação nacional, como era a BR, né? Vamos ter circulações nessa hierarquia, né? De importância, segunda hierarquia, que é a via municipal. Vamos ter as vias reservadas
a circulação de veículos fora das quadras, né, fora das áreas residenciais. Tá? Nós temos aqui as vias destinadas à circulação de pequenos veículos e as outras, a V7 aqui, apenas para circulação de pedestres. Então, os projetos, esses conceitos são conceitos presentes em projetos de características modernistas. Tá? Então, Brasília é reconhecida mundialmente como um grande exemplo do urbanismo modernista, né? Que é o urbanismo que apresenta o conceito criado, né, nessa tal Carta de Atenas que eu falei para vocês. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, imagine ali esse módulo central onde tem a Praça Célio Miranda. Vamos pegar essa quadra aqui, tá? Vamos fazer um exercício e pegar esse cantinho bem aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui embaixo, que seria como que aquela quadra onde tem shopping. Faz de conta que aqui é um shopping, tá? Vejam só, a gente percebe que aqui no meio, onde passa o shopping, tem uma rua. Essa rua foi suprimida, os lotes cresceram, tá? E entre esses lotes aqui, tem essa marcação em verde, existiam ruas estreitas que foram feitas, né? A gente crê que essas ruas foram feitas, assim como a própria professora Gláucia falou, que existiam ruas apenas para circulação de pedestres e para a coleta de lixo, assim como existem em projetos de cidades americanas, vocês já devem ter visto em filmes, ruas nos fundos do lote, onde só passa mesmo os coletores de lixo, não é a fachada principal da casa. Né? Esse é um conceito das Garden Cities, né? Que são as cidades-jardins, conceito que surgiu em 1898 na Inglaterra, né? Que são cidades ajardinadas, né? Com ruas para pedestres, assim como a gente está vendo aqui, uma imagem da época, né? Uma cidade que surgiu para tentar trazer para a cidade os benefícios do campo, uma vida mais campestre. Né? Isso para fazer um contraponto aí com a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, ou seja, aquela cidade que ficou tomada por fábricas, por chaminés, por contaminação. Então, esse conceito de cidade-jardim surgiu na Inglaterra, no final do século XIX, e não é à toa que hoje a maioria dos lotes, condomínios que surgem, né, você já deve ter reparado que surgem com esse nome. É garden alguma coisa, jardim não sei o quê, vale não sei do quê. Tá? Isso tem uma raiz. Essa raiz está aqui, nesse título, Garden City, tá? Que influenciou o projeto de Paragominas. Tá bom? E aí nós temos aqui o conceito de monumentalidade, onde todas as ruas convergem para um eixo central, que deveria ter algum monumento, que no caso de Paragominas não tem, é uma caixa d'água, mas isso está presente em Goiânia, isso está presente aqui no plano piloto de Belo Horizonte, que esse trecho aqui é de Belo Horizonte, em várias cidades europeias. Então, essa ideia de monumentalidade vem nesse direcionamento da rua para um ponto central de destaque. Tá? Aqui um exemplo, né, de uma Garden City, uma cidade na Inglaterra, onde temos ruas convergindo para esse centro e com muito verde. Né? Paragominas, né, pelo projeto original, tinham várias áreas destinadas a jardins. Né? Algumas dessas foram mantidas. Nós temos ali a praça perto ali da loja americana, ali perto daquela loja Requinte, mas a maioria foi suprimida. A parte, né? E o conceito de superquadras, que Célio Miranda falava em seu ISAD, né? Paragominas tem superquadras. Né? Superquadras é como são identificadas as quadras de Brasília. E eu encontrei um documento aí da Câmara dos Vereadores de Paragominas, né, enfatizando esse uso desse termo, superquadra 1, superquadra 2. Né? Só que superquadra em Brasília é uma quadra que, além de residência, tem toda a parte de serviços, né? De comércio, de escolas, clubes, né? E por isso
Célio Miranda utilizou essa influência de Brasília para colocar aqui no seu projeto. Tá? E as superquadras é isso. Ó. Aqui uma representação onde eu tenho num raio aqui dessa quadra, né? Dentro de extensão aqui de uma quadra, esse raio de extensão, todos os serviços necessários para a moradia, né? Para que o morador tenha conforto, né? Tenha tudo perto, escola, igreja. Isso está presente em Brasília nas superquadras, tá? E houve essa intenção de se fazer o mesmo em Paragominas. Tá? Aqui mais um desenho de uma superquadra lá de Brasília, tá? E é isso, né, gente? Nessa breve apresentação aqui, eu quis trazer, além de trazer à tona o autor do projeto, né, tentar contribuir para essa reparação histórica. Eu não sou o primeiro que faz isso. Como eu falei para vocês, existe uma outra pesquisadora que antes de mim ela já havia feito essa pesquisa, analisando a narrativa, né? Como eu falei, a professora Rayana, ela fez uma análise da narrativa, ou seja, da oratória, do que foi falado, de como a professora Gláucia conta a sua história a partir das vozes, da fala desses pioneiros. Então, ela fez uma análise de texto, análise textual. Né? E nessa análise ela descobriu o autor do plano de Paragominas. Na minha análise, eu confirmo novamente e trago novas fontes, como aquelas revistas que eu passei para vocês, novas fontes documentais que comprovam a autoria. E como foi o mestrado na área de arquitetura e urbanismo, eu fiz esse esforço de encontrar o plano piloto e fazer essa análise. Aqui foi apenas uma análise bem reduzida, tá? Do que contém esse plano piloto, né? Infelizmente, não foi todo executado o plano piloto de Paragominas, e o que foi executado não seguiu à risca aquele planejamento inicial. A gente pode dizer que do plano original, apenas os formatos hexagonais foram mantidos, já que... E o formato das quadras também, mas muitas coisas foram suprimidas. Tá? A minha pesquisa não foi além, tá, da implantação, ou seja, contextualização histórica até a implantação, até o surgimento do plano, né? Mas a expansão, tá? A partir da construção desse plano para cá, esse já é um trabalho para outra pesquisa. Mas saber como a cidade foi projetada e implantada, ela nos dá uma visão crítica acerca do seu papel no contexto de colonização da região amazônica. Tá? Como eu falei para vocês, em determinado trecho aí, ela foi considerada como um caso de sucesso na abertura da Belém Brasília e na colonização da Amazônia. Ela influenciou o surgimento de outras cidades na região, principalmente na Transamazônica. Ela serviu como modelo para cidades que surgiram na Transamazônica. Tá? E isso vai falar sobre a sua influência no surgimento de novas cidades, e isso nos dá um olhar crítico de como a gente pode olhar para o futuro, né? E possivelmente para a criação de novas cidades e expansão da cidade de Paragominas, tá? Muito obrigado. Aqui são algumas referências que eu usei para essa apresentação. Ok? Jadson? Não sei como é que eu tiro a apresentação. Obrigado a todos os presentes. Deixa eu ver se eu reconheço quem é que está aí. É a Marisa que está ali no final, é? Deixa eu ver. Está meio embaçada a imagem. Eu acho que tem a Giovana. Elane que está aí. E tá meio escuro na frente, né? Porque as três lá atrás estão embaixo da lâmpada. As duas que estão mais na frente tá meio escuro, não estou reconhecendo. Quem é? Luísa? Tem a Luísa, tá aí? Ai, só faltou a moça de branco, que eu não vou saber identificar quem é agora.
Legal. Valeu, obrigado. Obrigado pela presença, gente. Essa apresentação, ela vai ficar gravada, tá bom? Eu espero que o Jeidson possa compartilhar aí com vocês. Muito obrigado pela presença. Tá? Não sei como é que a gente faz aí, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, né? Não sei como é que a gente pode proceder aqui. Teria que ter o Jeidson para ele ligar o microfone aí de vocês. Mas enfim, gostaram das curiosidades sobre Paragominas, sobre a história de Paragominas? Muita coisa nova, né? É isso aí. Essa divulgação dos fatos verídicos se demora tempo, né? Então essa palestra também faz parte desse esforço de tentar mostrar essa nova história de Paragominas, né? Ok, gente, vou mandar uma mensagem pro Jeidson chegar aqui. Chegar aí, na verdade, né? E porque eu vou ter que encerrar também, por conta do tempo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Como é que eu paro a apresentação aqui? Bom, tchau, tchau, gente. Um abraço a todos aí.